Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Olá, estrelinhas! Bem-vindo ao Aranducast. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E hoje vamos viajar pela história da comunicação humana e entender como os memes se tornaram a linguagem do nosso tempo. Você já parou para pensar que cada meme que você compartilha é resultado de milhares de anos de evolução da comunicação, Eduardo? Eu já, aqueles todo dia, porque eu sempre falo isso, não sei se vocês perceberam, mas todo episódio eu respondo com sim, sempre, todo dia. Mas, não, eu não penso sobre isso todos Sim, os dias. sempre, todo dia. Sobre isso eu não penso todos os dias, porém, contudo, entretanto, pelo menos uma vez na semana. Porque é uma coisa que... Sim, porque na realidade a gente procura sempre formas novas de se conectar e de se comunicar. E os memes são, para mim, assim, é uma joia. É uma joia da modernidade. A gente se identifica, a gente se comunica com só a foto de um gatinho chorando, sabe? E todo mundo se identifica, sabe? É uma coisa que mexe dentro de mim. A simplicidade e a complexidade de uma imagem de um gatinho chorando. Não tem nada mais poético. Eu fiquei pensando agora, enquanto você estava falando isso, já entrando no nosso tema, né? Porque quando a gente pensa na jornada da comunicação, né? Como que a comunicação evolui ao longo do tempo, e a gente vai pensar, por exemplo, nas pinturas rupestres, que são basicamente o primeiro registro, né? Que você tem de alguma forma de comunicação dentro da humanidade, né? Dentro da cultura, da civilização humana. Quão distante isso é do meme? Tipo, não é tão... Tipo assim, tudo bem, o médium é diferente, você tirou uma foto, o meme tá no computador, mas é uma imagem, né? É uma leitura imagética. Em muitos casos dos memes, às vezes tem uma frase, uma palavra, alguma coisa assim, mas tem muito a ver com a imagem que aquele... com o desenho que aquele meme tem, né? Com a foto, enfim, com a cena que tá acontecendo naquele meme, né? Então, essa questão do registro narrativo, né? Tanto a pintura rupestre tem isso, quanto o meme tem isso. Você vai estar colocando... deixa eu só fechar a porta aqui, que o gato está querendo fazer uma participação especial. Para quem não está entendendo nada, meu cachorro chama gato e quem está latindo é o gato. Tá bom, gente? Tá acontecendo. Mas, enfim, é um pouco essa questão, né? Porque você vai ter só mais para frente, quando você vai pensar na invenção do alfabeto, né? Que vai entrar a escrita e as letras. É muito legal. Eu estava vendo na internet esses dias uma mulher, acho que eu estava no Instagram, e uma mulher, ela mostra a evolução das letras. Então, ela vai mostrando como é que certos símbolos, por exemplo, que tinham determinados sons fonéticos em alguma língua, né, em alguma forma escrita, esse símbolo passa a evoluir dentro de outros alfabetos, tendo fonéticas similares ou não, né, mas tendo origens similares, né, de uma forma ou de outra, as letras vêm do mesmo lugar. Os números, por exemplo, quando a gente pensa, antigamente os números, a gente faz muitos números curvados hoje em dia, né? Antigamente os números eram compostos por linhas retas. E o número era a quantidade de ângulos que o desenho daquele número tinha. Então você tem um que é o pauzinho inclinado e o retinho para cima, né, na vertical. Aí o 2 era como se fosse um Z, então você teria dois ângulos ali. O 3, ele vai como se fosse meio que um M deitado, então você vai ter ali 3 ângulos. E assim, consequentemente, o 0 era o único número que era redondo, né? Porque ele não tinha ângulo nenhum. Então, ele era arredondado mesmo e um círculo para mostrar essa ausência de ângulos.
Então, tudo isso, conforme se a gente vai observando esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances, a gente vai entendendo que tudo isso são formas que a humanidade foi encontrando de transformar a comunicação dela cada vez mais eficaz. Né? A Uhum. gente opta por dar nome para as coisas para poder falar sobre as coisas. Né? A gente Sim, precisa nomear tudo que existe à nossa volta para falar sobre elas. Tem a ver com isso, o dar nome para as coisas. Né? A gente dá nome baseado na nossa vivência e na nossa experiência. Isso a gente consegue ver, por exemplo, com questões de cores. Né? uhum, Em português, a gente tem uma quantidade maior para falar sobre tons de azul e verde do que em outros idiomas. Os esquimós, por exemplo, têm uma variedade maior de tons de branco, porque existe um branco mais azulado, um branco mais acinzentado, um branco mais esverdeado. Isso vai interferir, isso vai ter a ver com a densidade daquele gelo ou daquela neve, o período do dia, X, aonde está localizado, o sol que bate nela e reflete determinada cor, mas eles precisam ter mais noção de tons de branco para conseguir se localizar do que a gente. A gente, por ser um povo que antigamente tinha muitas florestas e muita mata, a gente desenvolveu diferentes tons de verde para a gente poder se localizar e poder explicar melhor as coisas que estavam à nossa volta. Né? sim. Então, isso ocorre em muitas outras situações. A gente acaba tendo conceitos padrão em muitas sociedades, onde a gente tem, por exemplo, o termo. Eu acho que eu sempre uso esse termo, e se eu já falei sobre isso, eu vou usar o mesmo termo de novo. Cadeira, né? Quando eu falo cadeira, todo mundo sabe o que é uma cadeira. Mas a cadeira que eu pensei pode ser diferente da cadeira que o Eduardo pensou. Eu pensei numa daquelas cadeiras de metal de bar antigona que você abre ela puxando. Pode ser que o Eduardo tenha pensado numa de madeira bonitinha, Sim. fofinha. Em minha defesa, ou não defesa, ou em minha acusação, não sei qual é a diferença, enfim, qual é o contrário disso. Se fosse em inglês, seria muito mais legal, porque você ia falar chair e eu ia pensar na Cher. Mas é uma Desculpa, gente. né? Porque é a sua referência fonética, Sim, né? É a sim, história dos falsos cognatos quando a gente fala de outros idiomas. Às vezes, algum idioma tem uma palavra que é muito similar ao seu idioma, mas não tem nada a ver, assim, na hora do significado ela quer dizer outra coisa, o famoso push, né? Que é sim. tipo o empurrar do inglês e todo mundo vai lá e dá uma puxadinha no bagulho porque automaticamente associa ao push. Sim, que eu vou contar pra todo mundo esse problema, porque eu gosto de passar humilhação na internet. É, mesmo em italiano eu não consigo, eu sempre faço errado. Mesmo que esteja escrito em inglês ou em italiano, porque não é a mesma coisa, não é um cognato, mas eu erro, eu continuo errando. Mas, voltando nesse negócio, o que muda também é o suporte, né? Que a gente vai usar para esse registro, para essa imagem, para essa coisa, ou que a gente vai enviar, para como a gente vai se comunicar, né? Então a gente vai passar de comunicações na parede para Sim. outros de comunicações, quadros, telas, cartas, telégrafo, telefone, rádio, TV, e né, até chegar na internet. O que eu acho muito Achei legal legal que é porque. você inseriu aí, por exemplo, telas. E é isso, né? É a arte como um todo. Você vai ter músicas, você vai Uhum, ter literatura, você vai ter sim. peças de teatro, porque tudo isso é comunicação. A gente não pode esquecer isso, né? Quando a gente discute, por exemplo, o sucateamento da área de humanas dentro da educação padrão, hoje em dia, tem a ver com isso, né? Porque quando a gente fala sobre as aulas de humanas extras, você vai ter artes e bem mais ou menos, ou até uma certa série só, música. Mas você não tem o teatro, que é um outro tipo, né? Uhum, Aprender a se expressar com o corpo, e a loucura do teatro
é que, além de você aprender a se expressar com o corpo, no teatro você desenvolve outras questões que podem despertar coisas como empatia, por exemplo, né? Porque para você se coloca em situações não reais, né? Então, parte dali você refletir sobre o personagem está agindo dessa forma, como eu agiria nessa situação? Qual é a história desse personagem para ele agir desta Sim. forma? Por que que eu, dentro da Uhum. minha história, agiria diferente, XYZ? Então, o teatro, além de ter esse papel de comunicador externo, né, que tipo te ajuda com a sua expressão corporal, ele também ajuda você a internalizar o outro, né, a refletir Uhum. sobre essa internalização do outro, que é importante. Por que que a gente tira isso do nosso currículo, né? Por que que a Sim. gente vai tirar dança, por exemplo, que é uma outra forma de expressão, que é uma questão de coordenação motora, de trabalho de corpo, onde o seu corpo sem som quer ir lá e apresentar uma emoção ou apresentar uma narrativa, né? Então, são outras formas de comunicação. E aí a gente pensa isso e aí junta com mais o médium que você comentou, né? Porque isso vai interferir em quão rápido uma pessoa viraliza ou fica pop famosa, né? Porque antigamente isso e entre muitas questões, né? Tem a ver com a quantidade de raiva e ódio que a gente passa para frente no mundo, eu acho muito. Porque, por Sim. exemplo, mas é verdade, ó, para pensar. Se tá eu e você aqui conversando, aí eu falo para você, ô, o fulano falou mó mal de você. Virou para mim e falou isso, isso e isso de você. Hoje em dia, o que que você faria se a gente desligasse essa ligação agora? Assim que eu terminasse de falar que fulano falou mal de você, desligar, você ia catar seu celular, ia mandar uma mensagem pro fulano e falar: "Ô, filhão, que palhaçada é essa aí que você tá falando mal de mim para as pessoas XYZ, certo?" E aí você já ia de cabeça quente, estressar com fulano, você e fulano iam brigar, ele ia falar: "Mas eu não falei isso, eu falei, eu não quero saber." Acabou, certo? Isso ia ser a cena. Só que Uhum. agora imagina se eu tivesse falado isso, sei lá, em 1500. Aí você ia ter que fazer o quê? Você ia pegar, ia chegar na sua casa, ia escrever uma carta para fulano. Enquanto você escrevesse, você ia estar refletindo ali, daí você já ia ter passado um tempo, você ia estar falando, porra, mas será que fulano falou isso mesmo? Será que foi esse contexto? Será que não foi? Aí você ia mandar a carta pro fulano. Por mais que você conseguisse fazer tudo aquilo no mesmo dia, no dia seguinte você mandasse a carta pro fulano. Putz, 2 meses para ir, Não. 2 meses para voltar. Aí chega a carta 2 meses depois, você nem lembra mais que você estava bravo com fulano, porque você não vê fulano há anos. E aí ele manda uma carta te explicando tudo. Você fala, ah, era só isso. Então tá bom. E aí passou. Olha Eu como ia é. fazer, sim, eu ia fazer igual Martim Lutero, pregar na porta da igreja todas as minhas teses, explicando por que que fulano é filho da puta, eu não posso falar essa palavra, por que que fulano é zoado. Aí alguém ia escrever uma carta para fulano, para fulano descobrir, para depois mandar uma carta para tirar as minhas teses, e aí vai. Até aí eu Mas aí já rompi com a igreja. Mas numa dessa a gente está brincando, além da comunicação, a gente está brincando com o tempo de recepção e de processamento de Sim. informação. E isso afeta toda a comunicação, né? É a mesma coisa do cancelamento, né? Porque é muito rápido. Às vezes você foi lá, filmou um vídeo, fez uma fala infeliz naquele seu vídeo e foi tomar um banho. Até você voltar, Vi, demorou 15 minutos para você tomar banho. 3 pessoas perceberam a sua fala infeliz e aquilo ali já passou para 400 pessoas. E tem 500 pessoas já xingando você no seu inbox porque você falou não sei o que, sendo que você nem percebeu que foi um ato falho. E aí, de repente, você é o canceladão, você não existe mais para o mundo, você é um lixo. Não importa quanta coisa boa você tenha feito antes, naquele Uhum. momento você é imperdoável e acabou, sabe? Então, essa questão toda eu acho que tudo isso interfere gigantescamente em como a nossa evolução de comunicação interfere na nossa vivência em sociedade, Sim, sim. né? Não, e tem, só para finalizar, queria lembrar de algumas práticas que a gente tem hoje que já eram usadas antigamente.
Tipo, para os monarcas casarem com filhos de outros monarcas, você tinha que mandar uma fotinha, obviamente com um monte de filtro. Era um Você tinha que quadrinho, né? mandar Na verdade, era uma Era um quadrinho. pintura, assim, você Sim, tinha que sim, era uma rezar pro cara pintura. pegar o melhor ângulo, assim. Sim, e eles faziam de tudo pra ficar mais bonito, aí chegava na hora, tipo, é um pouco catfish. É um pouco Mas. catfish. Ou então, como Dom Pedro fazia com a Domitila, com a. Ih! Ih, lembrou o nome da amante, não lembrou o nome da mulher, Leopoldina. Não, eu não lembrei o título de nobreza dela, mas enfim. Ah, A Marquesa de Domitila. Santos. Sim, Marquesa de Santos, obrigada. É, ele mandava desenhos do próprio negócio dele, que essa era a nude da época. Sim, se É, desenhando e eu sempre fico mandava. pensando como é que ele desenhava, né? De tipo, ele desenhava ou ele pagava alguém pra desenhar? Porque se a pessoa não tem talento, fica difícil. É, a gente não sabe, vai que ele era tipo igual o alado que foi parar lá no palácio, assim, que ele tinha aquele dom para Sim. fazer o alado igual do palácio, vai saber o que ele mandava para ela. Nunca saberemos. Sim, mas enfim, cada inovação, né, na comunicação abriu, né, mais possibilidades para a gente se relacionar um com os outros, mesmo mandar nudes desenhadas, mas nos transformamos no que a gente é hoje. Esses elementos já existem, né, na sociedade, na comunicação. O que vai mudar, né, são essas nuances, como você falou, o tempo, a reação, o método, o suporte, o instrumento, enfim. Levar em consideração que os memes, eles são uma ferramenta de síntese cultural e social, né? Eles condensam ali numa imagem ou num gifzinho uma ideia complexa, entre aspas, ou de sentimentos coletivos, né, questões coletivas das pessoas, numa imagem ou numa frase simples ali, numa questão que na nossa cabeça remete a alguma coisa muito rápido, e não é tipo na minha cabeça. Geralmente é uma referência popular, né? Uhum. Tem a ver um pouco, eu acho que com o que a gente falou no episódio 15, né, da questão da cultura pop, de como a internet Sim. e as redes sociais cristalizam muito melhor as coisas, né? E o bombardeio é mais imediato, né? Porque quando aquilo recebe e aquele sentimento é compreendido, aquilo ali vira um massacre, né? Então você acaba sabendo o que é aquele meme, o que é aquela história, porque aquilo fica sendo repetido e sendo usado como uma referência, né? Então é tipo uma linguagem instantânea, né? Que pegam momentos culturais, históricos, sociais e emoções universais, né? Além de virar um entretenimento, porque às vezes até o sentimento é ruim, ou você não tá satisfeito, e você tem aquele, sei lá, aquele meme da cadeirada do Datena, assim, para quando a pessoa tá te irritando, para mandar para Sim. ela, ou respirando por aparelhos, ou sei lá, qualquer outra coisa, né? Tipo, eu tenho Sim. várias coisas, tipo, é, conheço vocês, mas se puder evitar é melhor. Porque, mano, são frases, credo, que delícia. São aquelas frases, aquelas Sim. coisas que a gente já zoa, porque já é engraçado o jeito de falar, mas você entende o que é. É o famoso até aí tudo bem. Né? Eu gosto Sim. muito dessa frase. O até aí Sim. tudo bem. Tipo, não tá tudo bem. E vai piorar. É E isso vai que essa piorar. frase quer dizer. Sim. Como eu sempre digo, é sobre isso. Sobre isso o quê? Não sei. Mas é sobre isso. Porque isso serve para qualquer coisa. Mas também pode vir, inclusive, como crítica social, de uma maneira até cômica, mas que funciona. Tipo Mariah Carey, comunista, esse tipo de coisa. Para quem não Bunny conhece. comunista é meu preferido, aquele que ele fica com os bracinhos esticados, assim, e a bandeira fica Sim. na frente. Gosto muito Sim, é daquele. ótimo. Sim, tem um que a Cardi B também faz tudo um discurso sobre educação gratuita e saúde gratuita. Porque, tipo, se eu preciso estudar, eu não posso pagar, porque senão eu tenho que trabalhar e eu não vou estudar. E aí eu preciso de saúde, porque como é que eu vou estudar se eu estiver morto? Então, assim, E é funciona. tudo isso, né? Porque a neurociência cada vez mais vai provando isso, né?
Você precisa estudar, então você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa conseguir dormir bem, porque tudo isso interfere no aprendizado, isso tudo já é sabido de ter interferência no aprendizado. Então, esses direitos, eles têm que estar garantidos. Isso faz parte, inclusive, dos direitos universais da criança. Para quem não sabe, tem toda uma cartilha sobre isso. Era para isso estar garantido por lei, entendeu? Então, a gente vai entrando em outras discussões que não são bem o foco desse episódio, mas é realmente Sim. isso, entendeu? Os memes, de uma forma ou de outra, eles vão refletir os nossos valores morais, culturais, éticos, né? Visões políticas, visões históricas, referências, né? Por mais que seja uma forma de humor e tentar ser criativo, elas são uma arma potente de crítica e conexão. É o que a gente usou, eu usou, né? Não sei se a gente usou, mas é porque o Brasil venceu as guerras memeais. A gente é muito bom Sim. nisso, gente. Sabe? Não vem mexer com brasileiro quando o assunto é meme na internet, porque vai perder. Vai Vai perder. perder. Vai perder. Vai perder com força, porque a gente se dedica, a gente vai com A gente paixão. se une. Não tem nada que une mais o brasileiro do que destruir gringo com meme, eu acho. Sim, Sabe? Eu acho que sim. nada une mais o brasileiro do que isso. Sim, não, e as redes sociais, elas amplificam isso de uma maneira, assim, surreal, né? Exatamente, só funciona a guerra memeal, só funciona, né, a viralização do meme e dessa cultura de linguagem, dessa forma de linguagem, porque a internet existe, né? Uhum. A internet é a grande propulsora do meme, de certa forma. Você tinha, querendo ou não, um pouco de memes quando você pensava em alguns certos artistas que fazem arte de rua ou picho, que às vezes colocavam um lambe, que talvez a gente pode pensar neles como uma forma rudimentar assim de meme, porque ou sei lá, faz um quadrinho, né, no jornal, talvez isso tenha sido parte da criação dos memes, né, as tirinhas do jornal, coisas assim, porque é onde a gente vai entrando, né? São as formas que Uhum. vieram antes, né, desse tipo de comunicação imagética internet, né? E isso entra, né, o fenômeno do uso dos emojis. Às vezes você não precisa nem de um meme. O próprio emoji já quer dizer uma coisa específica que, se você não estiver sabendo, você acha que uma berinjela é apenas uma berinjela. Entendeu? Sim, É tipo, você exato. acha que um É sobre pesseguinho isso. é só um pesseguinho. Entendeu? E é Sim, mas não, tranquilo. Mas não é, entendeu? Se você não. for de mais idade, você está errado, entendeu? Sim. Mas isso também, né, pega também na hora de abreviar as coisas, né, nas gírias que a gente usa para se comunicar na internet. Isso vem desde a época do MSN, quando girava o mocinho lá 3 horas para conectar aquela coisa. Eu ouso dizer que muitas das abreviações que a gente tem, essa é a minha opinião sobre o assunto, vem da época que a gente tinha que mandar SMS. E aí tinha, tipo, Uhum. 99 caracteres. E aí, se você tivesse sorte, você comprava um plano que tinha SMS limitado, ou tinha 100 SMS. Então, você tinha que condensar tudo em menos que um tweet, sabe? Tipo, Uhum. 99 Sim, caracteres era muito piquitiquinho. E aí, a sim, gente escrevia coisas tipo, vamos se encontrar no FDS, porque FDS é fim de semana. Entendeu, gente? sim, Caso alguém ache que FDS é outra coisa, você tá errado. Porque FDS já estava institucionalizado como fim de semana, antes de você ser um projeto no útero da tua mãe. Tá bom? sim. Então, só deixando claro que FDS é fim de semana. Por favor, parem de querer mudar o nome das coisas. É a mesma coisa. Feminismo não é o oposto ao machismo. Se pudesse trocar nome, a gente chamava feminismo de humanismo. Mas humanismo é outra coisa. Então não pode pegar aquele nome, porque ele já está em uso. Mesma coisa com FDS. FDS é fim de semana. Não pode pegar isso. Faz outro, faz FDC. Sabe? Tipo, funciona também. E fica Sim, até mais sonoro, sabe? Para o que sim. vocês querem. Então, sei lá, fica aí uma reflexão para quem é jovem e gosta de pegar coisas que já existem e transformar em coisas que elas não são.
Tá bom? Sim. Essa semana a gente não vai usar referências culturais, porque eu pensei em Black Mirror, mas já chega, basta. E Sherlock não estão pagando pra gente. Caso eles Sim. queiram pagar, por favor, qualquer pessoa que queira fazer publi no nosso podcast, a gente fala sobre você. Só mandar um e-mail para contato@arandu.fan. A gente super fala de você, mas eu não aguento mais falar de Black Mirror e Sherlock. É basicamente, gente, assista Black Mirror e Sherlock, que muito do que a gente fala aqui vai falar, olha, eles falaram disso no podcast. Porque senão a gente vai ficar falando deles para sempre. Sim, porque a gente acaba sempre falando de comunicação e tecnologia, e então a gente sempre vai falar de Black Mirror, e a gente já tem uma obsessão com desbravar e conhecer coisas, fazer mapas mentais, fazer coisas que Sherlock fazia, então assim, chega. Eu quero, Mas se assim, a gente está pedindo encarecidamente que vocês deixem nos comentários outras referências, sabe? Porque a gente não aguenta mais ter as mesmas referências. A gente quer lição de casa. Mandem lição de casa pra gente. Manda umas coisas pra gente assistir, umas coisas diferentes pra gente ler, porque tá difícil só falar de Sherlock e Black Mirror como referências mais atuais das coisas. A gente tá meio zoado nesse quesito. Vamos melhorar. Sim, mas queria falar também como a nossa identidade é composta por esses elementos como stickers, GIFs, essas coisas. Eu ganhei da minha roommate, minha colega de casa. É, Aí, Sasha. Ixi, não, e eu ainda errei porque eu ia falar coinquilina, porque eu ia falar em italiano. Ai, trilingue ela. Sim, io sono Giulietta, di Terra Nostra, mas mas assim, porque ela fez para mim no meu aniversário uma imagem, uma colagem, que tem uma foto minha e alguns GIFs, alguns stickers que eu uso constantemente, porque fazem parte da minha personalidade. Então, assim, ela viu em mim porque eu uso sempre, porque as pessoas já estão conectadas com aquilo que eu uso e como eu me represento para elas. Então, acho bem legal isso da. Tipo, eu sei o seu humor, eu sei o que mandar pra você porque eu te conheço. Então eu sei os memes que eu vou mandar pra você. Sim, e eu acho que isso também se reflete na nossa biblioteca de sticker, né? Na nossa Uhum. biblioteca do WhatsApp. Cada um salva os stickers que mais tem a ver com o que eles têm costume de mandar, né? Então, por mais que existam 1 milhão de stickers, infinitos stickers por aí, que podem ser criados eternamente, a sua biblioteca vai te representar, né? Ela vai ter a ver com as frases que você, os memes ou as frases, as respostas que você tem costume de dar, né? Que você tem, o que você tem costume de fazer. Então, Sim, e isso cria identificação também, né? Porque, tipo, você também só vai mandar para outra pessoa um meme que entre vocês dois ela seja capaz de relacionar, né? Ou dentro do grupo aquilo tenha contexto. Porque não adianta também você mandar um meme que dentro do grupo não vai ter contexto, né? É como sim, se, sei lá, alguém que nunca ouviu o podcast ou que nunca tivesse me visto na vida recebesse o sticker que fizeram meu de rindo alto. Essa pessoa não ia ter noção de quão alto que é, porque eu dou gargalhadas, né? Quem tá no sim, podcast já viu que eu tenho riso super frouxo. E quando eu dou risada, eu gargalho muito alto. Mas quem nunca me ouviu falar, se recebe isso, não vai ter a mesma coisa, porque não tem o efeito, né, que aquilo vai fazer. Então, quando pergunta, eu quero perguntar para vocês, qual meme melhor representa a sua personalidade? No meu caso, acaba sendo o meme de eu mesma rindo alto, porque eu sou essa pessoa mesmo, autossuficiente. Autossuficiente. autossuficiente, sabe? Eu sou minha própria referência, que eu sou dessa. Não vou ficar me comparando com os outros, não. Sim, eu sou uma pessoa pet friendly, então eu uso sempre cães que estão com uma cara de desconforto social. Eu sou eternamente um cão em desconforto social. Né? Talvez hoje em dia o jeito mais sincero de se apresentar seja um meme, né? Quando você coloca um meme, a pessoa entende, tipo, quem é você. Tipo, vira e mexe no Blue Sky e eu vejo, tipo,
como você está se sentindo hoje em uma foto. Isso é um meme, né, gente? Isso é colocar lá. Eu tenho um que eu gosto muito, que é uma criancinha chorando num fliperama. E aí, tipo, ele tá jogando, tipo, o jogo chama Simulador de Vida Adulta, e ele tá, tipo, chorando inteiro, e eu fico, tipo, é isso, cara, é isso, a vida é isso mesmo. É sobre isso, é sobre isso, sabe? Ai, ai. Então é isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a linha do tempo da comunicação, desde as épocas da caverna até as internets. Falamos bastante sobre como os maybes, como os memes são a cyberprova que a criatividade é a necessidade de conexão. Elas andam juntas, né? Essas duas coisas, o pensar fora da caixa, o ser engraçado, o se comunicar não apenas por palavras, né? Não apenas por uma linguagem verbal, faz parte do conectar-se com o outro, né? Nem tudo são palavras, né? Tem muitas coisas que às vezes só um meme vai representar, um abraço vai ajudar, sabe? Tipo, é isso, né? E eu acho que Sim. é isso. Então, gente, eu vou nessa. Um beijo. Um beijo pra vocês, galera. Ouçam os outros episódios e esperem pelos novos episódios que vão chegar, que vão estar da hora. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Breno Verniz, produção audiovisual. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse episódio. O Eduardo ele não tem mais trazido piadas pra vocês, mas quem sabe numa próxima semana a gente dá sorte ou não. E vamos falar um pouco mais sobre a linguagem. Só que semana que vem a gente vai falar sobre a música. Então, esperamos você lá.